Questãozinha de hoje. Ele está falando dos veículos que trafegam, ele fala dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma avenida, numa estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância. Ele explica que quando dois veículos estão seguindo no mesmo sentido de uma estrada, eles têm que manter uma certa distância pelo seguinte, porque quando você vê algum evento e pensa, tenho que frear, tem um tempo de reação nisso. Então você vê, por exemplo, o veículo da frente freando, você vê lá a luz de freio acender, tem um tempo que você fala, tenho que frear. E leva um tempo para que você consiga levar o seu pé até o pedal e conseguir efetivamente frear. Durante esse tempo, que a gente chama de tempo de reação, você não conseguiu fazer nada por enquanto. Então a velocidade do seu carro continua a mesma. E o da frente já está freando. Então se você estiver muito perto dele, você vai acabar batendo na traseira dele. Aí ele pede, com base nessa explicação, que você diga o seguinte, considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Cuidado com essa questão, porque ela não pede velocidade em função do tempo, ele pede velocidade em função da distância percorrida. Ele fala no texto que quando o cara freia, ele freia com desaceleração constante. Aí muita gente vai errar essa questão por conta disso. Porque se fosse velocidade em função do tempo, a resposta seria a letra B. Por que a letra B? Porque o cara mantém a velocidade durante o tempo de reação, enquanto ele não conseguiu pisar o freio ainda, e quando ele consegue pisar o freio, ele vem reduzindo a velocidade dele gradativamente, reduzindo a velocidade constantemente com o tempo. Porque aceleração é velocidade sobre tempo. Então, em relação ao tempo, a variação de velocidade é sempre a mesma. O gráfico seria uma reta, se fosse velocidade versus tempo. Mas não é. É velocidade versus distância. Se é velocidade versus distância, a parte em que a velocidade permanece a mesma, beleza, não muda. Porque o cara está no tempo de reação, ele vai percorrendo distância e não conseguiu frear. Então a velocidade permanece constante. Então o gráfico continua sendo inicialmente uma reta horizontal, mostrando que a velocidade não muda. Porém, daí em diante, o cara começa a frear. Ele começa a frear com aceleração constante, a velocidade diminui com aceleração constante. Mas o gráfico é em função de distância. Então eu tenho que pensar como essa velocidade varia com a distância, não com o tempo, quando a aceleração é constante. E aí, como é que a gente vai chegar nessa solução? Pessoal, é simples. Dá uma olhada aqui, olha só. Se a gente está falando em aceleração constante, a gente está falando em movimento uniformemente variado. E eu quero relacionar velocidade com distância. Vamos pensar então na equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que no caso é a distância. Eu quero velocidade em função da distância. Então já tenho aqui mais ou menos esse gráfico que eu estou querendo fazer para vocês. Dá uma olhada. A velocidade está aqui, que é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir essa velocidade. A velocidade inicial é constante. Eu parto de uma velocidade inicial definida. Então isso aqui é uma constante. Isso aqui também é constante porque a aceleração é constante. E aqui nós temos a distância. A aceleração é negativa. Então isso aqui vai ficar que velocidade ao quadrado é igual a uma constante aqui, vou chamar de constante K. Aqui uma constante negativa, então vou botar menos uma outra constante qualquer, sei lá, uma constante Z, que é o 2A, vezes a distância, que é exatamente o que eu quero relacionar, velocidade com distância. Então essa velocidade, ela vai ser a raiz quadrada de K menos ZD. Ou seja, a relação da velocidade com a distância não é uma relação de proporção direta ou inversa, nem é uma relação linear. É uma relação com uma raiz quadrada. Inclusive, eu poderia separar isso aqui numa raiz, poderia fazer de outra forma, mexendo com isso, mas de fato, a distância está dentro de uma raiz quadrada. E se a distância está dentro de uma raiz quadrada, o gráfico não é uma reta. Seria uma reta decrescente se fosse uma função linear, uma função do primeiro grau. E não é o caso, não é uma função do primeiro grau. Então, na primeira parte, a velocidade se mantém constante e depois ela diminui como uma curva, como uma função de raiz quadrada, que seria, aqui no caso, o que está mostrado para vocês na letra D.
Olha na letra D. Ele vem com velocidade constante até ter o tempo de reação. Depois a velocidade vai diminuindo com a distância conforme uma curva, porque o gráfico é de raiz quadrada, não é uma relação direta, não é também uma função linear. Por isso não pode ser uma reta decrescente. A resposta é a letra D.